Olá pessoal, boa tarde. Essa é a nossa primeira, de 4 aulas que a gente tem programado para esse nosso novo cronograma, de estudos. E a gente vai falar sobre a mente, bem especificamente sobre a mente, ao longo dessas 4 aulas teóricas que a gente programou. Eu tenho um cronograma para seguir, então eu tenho que tomar bastante cuidado, porque eu tenho um pouco de dificuldade de seguir as linhas, mas vamos lá, eu vou ter que me puxar, então, eventualmente, ao contrário das outras vezes, vocês vão me ver bastante seguir o meu caderninho. O tema de hoje chama Samskaras, tá? E Vasanas. Vocês vão perceber que mais do que das outras vezes também eu vou estar falando as palavras em sânscrito para começar a habituar vocês com essa linguagem. Todos os acontecimentos que a gente viveu na nossa vida, nas nossas vidas, nas nossas existências, eles ficaram impressos no nosso corpo, tá? Vocês entendem isso? Vocês conseguem parar um minuto e tentar digerir essa informação? Todos os acontecimentos que a gente viveu ao longo de todas as nossas existências, de todas as nossas vidas, tá? Ficaram impressas no nosso corpo, tá? Na nossa mente. Então, todos esses acontecimentos é como se a gente vivesse o passado agora o tempo todo, tá? Porque quando a gente não tem uma mente consciente, a gente passa a reagir ao mundo de acordo com essas impressões que a gente tem marcado no nosso corpo das experiências vividas em outros momentos de todas as nossas vidas. É simples, complexo. Simples o contexto, mas o processo de assimilação fica um pouco complexo, porque a gente se pergunta, uau, nossa, vidas? Quantas vidas? Será que eu já vivi outras vidas? E num contexto bem geral, você não precisa nem acreditar se você viveu outras vidas ou não, se você teve outras existências, tá? Basta pensar nessa só. Então, todos os acontecimentos que você teve nessa vida estão impressos no seu corpo, de forma que eles influenciam as suas ações sempre quando você precisa fazer uma escolha ou uma ação. Todas essas impressões, todos esses traumas, todas essas emoções vividas, elas estão aqui. Elas ficam aqui. E a gente tem uma reação a elas, tá? O que a gente quer quando a gente pratica yoga? A gente quer uma consciência, uma percepção. Não necessariamente um entendimento. A gente quer um conhecimento. A gente não quer entender por que a gente tem... será que eu tenho sempre que eu olho... Será que sempre quando eu me deparo com um cachorro, eu tenho medo porque eu já fui mordida por um cachorro? Não, a gente não quer dar nome aos bois, tá? A gente não precisa dar nome aos bois, tá? O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é reconhecer que sempre quando você passa na frente de um cachorro, você tem um tremendo medo, você fica... E aquele negócio te tira completamente do chão e você tem reações, às vezes violenta contra os cachorros, contra o próprio animal, às vezes violenta contra as pessoas que estão ao seu redor, às vezes é um pânico que te congela, às vezes é um pânico que te faz com que você saia correndo. Enfim, N coisas desencadeiam desse trauma que você tem, que ele surge cada vez que você se depara com uma situação parecida, tá? Então, o que a gente faz com a prática de yoga? A gente toma consciência dos nossos atos, a gente toma consciência das coisas que acontecem com a gente 24 horas por dia e a gente começa a perceber esses padrões, tá? Uma vez que a gente percebe, uma vez que esses padrões ficam mais claros pra gente,
a gente começa a entrar num processo de aceitação. Eu aceito que cada vez que eu vejo um cachorro eu tenho medo. Até então as pessoas falavam pra mim, sempre quando você vê cachorro você tem medo. Ai, nem tenho, que bobagem. Que bobagem, tô falando em cachorro bongo velho. Não é bobagem, a gente não reconhece mesmo, tá? Depois de um tempo, a gente passa a ter essa clareza, essa percepção. Deita, meu amor, deita. A gente começa a ter essa percepção. E aí, uma vez que você aceita, nossa, realmente eu tenho medo. Você passa para um próximo estágio, que é o estágio de transformação. Não, peraí, por que eu tenho medo? Todo mundo pega nele, tão bonzinho, não morde, não faz isso aqui, isso aqui. E você começa a entrar num processo de aceitação e no processo posterior a esse, que é o de transformação. Quando você começa a se questionar, tá? Então, o que a gente quer, né? Com essa aula, tá? E o que a gente quer com a prática de yoga, tá? O que eu quero nessa aula é fazer com que vocês entendam que todas as nossas ações, tá? Elas estão relacionadas a essas impressões que a gente tem no corpo, tá? Especialmente as nossas reações, aquelas coisas que são mais incontroláveis, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender, e eu acho que isso às vezes a gente não quer meio que aceitar, mas a gente sabe que é uma realidade, né? Atualmente, quantas mil terapias existem tratando essas emoções que a gente tem presa no corpo, dores, enfim, coisas que a gente sente que é emocional, né? Essas coisas viraram, assim, tão comuns hoje em dia. Eu lembro quando eu comecei a estudar isso, nem se falava sobre outras terapias, eram coisas bem baseadas eram coisas que a gente estudava, se sabia, mas não, você faz um Google, tem assim, muito tipo de terapia diferente tratando sobre esse assunto. Enfim, esse é um. Então, o que a gente quer praticando yoga, tá? A gente quer ter um conhecimento sobre a natureza da nossa mente, que faça com que a gente perceba os nossos samskaras e os nossos vasanas, vou chegar lá, para que a gente então consiga transformar esses hábitos que não são adequados, né, ou os nossos traumas ou as nossas reações, para que a gente consiga transformar em algo melhor. Entendem isso? Não há como a gente se livrar de samskaras, não há como a gente se livrar de vasanas, tá? A gente tem aqui, vou explicar já para ficar mais fácil. A gente tem os samskaras e a gente tem os vasanas. Os samskaras são os acontecimentos que a gente viveu que geraram os vasanas, que são as nossas tendências, né? Os nossos padrões, né? Eu gosto bastante da palavra tendência, mas são os nossos padrões. É que faz com que a gente tende a agir dessa forma por causa disso, tá? Eu tive uma situação violenta na vida que me gerou muito medo. Então, esse é um samskara. A situação que te gerou muito medo, né, de uma situação violenta é um samskara. Então, é um samskara. Então, ela gera um vasana de comportamento, uma tendência de comportamento a cada vez que você se depara com uma situação próxima daquela. Cada vez que você sente alguma coisa próxima que você já sentiu aquela vez, você vai reagir igual, tá? O que a prática de yoga faz? Vou voltar no que eu já tinha falado antes. A prática de yoga faz com que a gente entenda, perceba a natureza da nossa mente, né? Perceba o fluxo de pensamentos, perceba que essas reações que a gente tem ao mundo são reações que podem ser controladas e transformadas, tá? Então, assim, a gente tem vasanas que são positivos,
e a gente tem vasanas que são negativos, tá? E vocês precisam concordar que nem toda a nossa bagagem de experiência é negativa. A gente tem várias experiências boas na nossa vida que geram vasanas positivos. Então a gente tem também isso impresso no nosso corpo como tendências, né, positivas. Então, como isso funciona mais ou menos assim, né? Você percebe, eu gosto de exemplo, vamos pensar num exemplo. Você decide que quer meditar todos os dias de manhã às 6 da manhã, tá? É uma decisão que você tomou, você sabe que meditar te faz bem, e essa ideia provavelmente já vem de um vasana positivo, de alguma experiência parecida que te remeteu a isso. Então você já sabe, você nem começou a meditar ainda, mas você já tem essa sensação, essa tendência a ter certeza que meditar às 6 da manhã vai te fazer bem. Então isso é um vasana positivo, que para a prática de yoga, né, para uma vida de yoga, não interfere em nada. É muito positivo, né? Ele só vai te gerar cada vez mais experiências positivas que te levem, né, a ter mais ações positivas em busca de conhecimento. Mas aí, por um outro lado, você tem um hábito de comer mal e beber todos os dias à noite. Isso faz com que você durma tarde. Então, putz, todo dia... eu só não bebo segunda e terça. O resto eu já começo a beber e... pouquinho, um golinho só e tal, mas aí acabo, né, comendo pesado, e aí o relógio desperta, você senta para meditar e a mente tá aquele chumbo daquela energia, daquela comida pesada, do álcool, você tá cansado, você já não consegue, né, você tá com aquelas impressões do dia anterior, e aí você não consegue ter uma clareza para sentar e meditar. Você não consegue, você tenta, você senta, você tenta e você não consegue. Aí no outro dia você senta, porque você tem um vasana positivo que te leva para lá, mas você tem um padrão de comportamento negativo que te atarranca ali e faz com que você não consiga ter uma experiência prazerosa. O que acontece? Quando você tem consciência disso, você tem um clique. Nossa, mas se eu seguir comendo pesado assim, eu nunca vou conseguir sentar e ter meia hora de sossego às 6 da manhã. Se eu fui dormir à meia-noite, eu não vou conseguir. E aí a gente volta para aquele papo do você reconhece aonde está o padrão, a tendência, e aí você quebra ela. Como é que você quebra ela? Transformando esse hábito ruim num hábito mais saudável, num hábito melhor, tá? Então você reconhece que aquela comida te faz mal e que aquilo ali não é um hábito bom. No outro dia você, eu vou tentar comer dessa forma e vou dormir no máximo 10. Talvez você não consiga, porque não é tão simples assim. Talvez leve um tempo para que você consiga quebrar esse ciclo. Vocês sabem, né? Não é assim. Não é querer e conseguir, porque o negócio é mais arrastado. Mas, por isso a gente pratica todo dia. Para poder ficar enchendo o nosso copinho de prana e de conhecimento, né? Você começa e chega uma hora que você fala, não, chega. Deu, agora deu. E deu. E você se transforma e você nem percebe. E você nem luta contra você mesmo. Quando você se dá conta... quando você se dá conta, você passa por um processo, muitas vezes, de rejeição, para depois passar por um processo de aceitação, né? Então, o processo de rejeição você meio que luta contra, assim, mas eu gosto, sou assim mesmo, não sei o quê, blá, blá, blá. E depois você passa pela aceitação, não, mas realmente eu quero meditar às 6 da manhã. Enquanto você tá naquele processo a sua mente tá te enganando, eu gosto, me faz bem, não sei o quê, um dia você consegue, outro dia não. Aí você fica 3 dias comendo porcaria, bebendo e dormindo tarde, e aí de repente tem um dia que você fala, não, hoje eu não quero mais. Então assim, você tá num processo, sua mente tá num processo de negação.
Quando você entra no processo de aceitação, aí você aceita 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e aí no quinto, pronto, resolveu, transformou, e aí você nem lembra mais que aquele hábito existe, porque você transformou esse Vassana, que era negativo, num Vassana positivo, tá? Vou pegar uma colinha aqui. Tecnicamente, a gente tem os Vassanas, eles são divididos em 2 grandes categorias, né? Que são os Vassanas, são os positivos e os negativos, né? E os Vassanas negativos, eles são divididos em 3 tipos. O primeiro deles, que se chama Loka Vassana, é o desejo pela fama. Né? São Vassanas que a gente cria, que a gente desenvolve, que tem eles estão sempre muito relacionados ao desejo. Vocês vão perceber isso quando eu falar os 3, tá? Eles estão muito relacionados ao desejo. E o desejo é normalmente algo meio perigoso, tá? Então, o primeiro é o desejo pela fama, né? Pelo aquele reconhecimento, pela aquela vida de estrela e tal. Se chama Loka Vassana, né? E é um Vassana conhecido como impuro. O segundo, que é o Sastra, é o desejo por conhecimento, por conhecer mais, por saber mais que os outros, por ter muito mais alunos, por ter muito mais seguidores. Essa coisa, esse desejo também, ele não é puro, né? Ele é impuro. Ele faz com que você tenha sempre esse ímpeto, esse desejo, e você fica criando vassanas em cima disso, né? Então você nunca está satisfeito com 1000, você quer 2000, e aí chega 2000 você quer 3, e a coisa vai sempre te gerando essa insatisfação constante. E o terceiro é o desejo por um corpo perfeito e a presença de objetos, né? Esses são aquele Vassana que está relacionado às coisas materiais que te trazem prazer, né? Essa coisa assim de um corpo perfeito que te permite fazer tudo o que você quer. Ele está muito relacionado a isso. Bom, então, resumindo o que a gente tem hoje, tá? Para essa aula de hoje, que eu acho que é bem básica e vai ajudar bastante nos nossos próximos dias de estudo. São 4, mais uma vez eu preciso ser bem objetiva para poder trazer, eu não diria o maior número de conteúdo possível, né, nível de volume, mas eu queria trazer, assim, um conteúdo que faça com que você entenda o que é a sua mente, tecnicamente o que acontece ali dentro, tá? Para que amanhã você esteja passando na rua e fale, nossa, eu acabei de... Você reconheça tecnicamente o que acontece ali dentro. Não sei se tecnicamente é a palavra certa, mas eu acho que eu me fiz entender, né? Então vamos lá, vamos fazer um resumão. Então a gente tem, tá? Uma vida ou várias vidas, né? Uma existência ou várias existências, dependendo de como vocês acreditam que esse processo funciona. E ao longo dessas existências ou dessa existência, a gente fica acumulando tendências e impressões no nosso corpo, que são relacionadas às experiências que a gente viveu, tá? Essas tendências, elas vivem com a gente no momento presente e elas se apresentam cada vez que a gente chega próximo de uma emoção ou de uma situação ou de uma experiência que nos remete àquela. Isso faz com que a gente reaja ao mundo de acordo com essas impressões, tá? Tudo bem se a gente teve uma existência de impressões puras e somos um sábio. Se não somos, a gente teve uma existência de vassanas, né? Positivos, impuros, e de vassanas puros. O que a gente quer? Reconhecer esses vassanas impuros e transformá-los em vassanas puros, para que a gente tenha uma mente mais saudável,
consequentemente, faça escolhas mais saudáveis na nossa vida, né? E tenha uma relação muito mais saudável com a gente e com o mundo. É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, tá? Somos um grupo pequeno, vai ser muito mais fácil para a gente lidar com esse processo de perguntas e respostas. Então, fiquem bem à vontade de entrar em contato comigo a qualquer momento, especialmente se vocês tiverem também alguma sugestão de assuntos que vocês gostariam que fosse tratado. Se for o caso, a gente pode rever o cronograma e ver o que pode ser feito. Tá bem, gente? Muito obrigada e espero vê-los em breve.